Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. E hoje a gente vai estar falando sobre funções de duas variáveis. Mas sobre o que a gente vai estar falando dessas funções de duas variáveis? Nas funções de duas variáveis, a gente vai estar falando que as funções de duas variáveis têm pontos interiores e pontos de fronteira. Da mesma forma que o intervalo de uma reta real, certo? Lá na intervalos de uma reta real, a gente tinha que quando, na reta real, significava que, você tinha que o ponto A até o ponto B, e o ponto A pertencia a esse intervalo, porque está fechado, até o ponto B que pertencia a esse intervalo, todos os números pertenciam a esse intervalo, que é o intervalo fechado. Então, lá na reta real, a gente estudou intervalos fechados, intervalos abertos. O que significa intervalo aberto? Que todos os pontos entre A e B pertencem ao intervalo de menos A e B. Já no intervalo fechado, todos os pontos entre A e B pertencem ao intervalo, inclusive o A e o B. E existia um intervalo que não era nem fechado nem aberto, pois, aqui, todos os pontos de A até B pertencem ao intervalo, só que A não pertence a esse intervalo, mas B pertence. Então, não tem como a gente dizer se o intervalo é aberto ou fechado. Então, da mesma forma que existe intervalo aberto e intervalo fechado, a gente vai estar definindo pontos interiores, pontos de fronteira, de uma região no plano. E vai estar definido quando essa região ela é fechada e quando ela é aberta, ou quando ela não é nenhuma e nem outra, não é nem fechada e nem aberta. Então, vamos lá. Então, para definir pontos de fronteira, ponto interior, aqui no plano, então a gente vai pegar uma região R, que é essa daqui, certo? Então, se eu tenho um ponto X, X0 e Y0, quando eu posso considerar que ele é o ponto interior dessa região R? Quando, ele for centro de um disco que esteja inteiramente na região R. Então, um exemplo aqui. Deixa eu ver se dá certo. Então, você pega um disco aqui, que esteja inteiramente na região R, e ele tem que ser centro desse disco. Eu acho mais fácil de outro jeito aqui. Deixa eu ter aqui. Aí, tem que ser centro desse disco. E esse disco tem que estar inteiramente. Então, eu tenho que conseguir um disco onde X0 e Y0 seja centro desse disco. Para ficar mais claro aqui, eu vou pegar esse disco de forma... Então, se eu conseguir um disco onde, esse ponto X0 e Y0 seja o centro desse disco e esse disco esteja inteiramente contido dentro da região R, esse ponto é ponto interior. Mas o que seria, então, ponto de fronteira? Um ponto de fronteira nada mais é, olha aqui, quando eu quero saber se esse ponto aqui, é ponto de fronteira. Um X, Y1. Eu quero saber se ele é ponto de fronteira. Me saber se ele é ponto de fronteira, ele tem que ser o centro de um disco. Vamos lá de novo. Aqui eu vou pôr de outra cor. O centro de um disco, onde parte desse disco pertence, à
região R, e parte não pertence à região R. Então, aqui, ó, X1 e Y1 é ponto de fronteira, porque parte do disco pertence à região R e a outra parte não pertence, ó, certo? A região R. Então, fora da região R. Então, para ser ponto de fronteira, X1 tem que ser X1 e Y1 tem que ser centro de um disco, onde parte está dentro da região R e parte do disco está fora da região R, certo? E para ser ponto interior, o ponto tem que ser centro de um disco que esteja totalmente dentro da região R. Ó, se você conseguir um disco pequeno, ou que esteja totalmente dentro da região R, esse ponto é ponto interior, tá? Dentro da região R. E ele vai estar na fronteira da região R se ele for centro de um disco onde parte interior desse disco esteja na região R e a outra parte fora da região R, certo? Desta forma, sabendo disso, a gente tem que o conjunto de pontos aqui, aqui são todos pontos interiores da região. Conjunto de pontos interiores é o interior da região. Então, o interior da região interior da região R é o conjunto de pontos interiores. E o que seria a fronteira? A fronteira de R são um conjunto de pontos da fronteira de R. Então, esse conjunto de pontos da fronteira de R forma a região de fronteira, certo? Agora, a gente vai definir quando essa região ela é aberta e quando ela é fechada. Então, quando que a minha região ela é aberta? Ela é aberta quando a região só possui pontos de fronteira, pontos interior. Ela é aberta se ela possui somente pontos interiores. Então, ela só possui. Então, a região vai ser aberta se ela possui somente pontos interiores. Só pontos interiores da região R, tá? Então, ela não vai ter ponto de fronteira. Pontos interiores. E quando ela é fechada? Quando ela possui os pontos, tem pontos interiores, então ela tem um conjunto de pontos interiores, possui os pontos interiores e a fronteira, certo? Os pontos de fronteira, certo? Tá. Aí, desta forma, então, deixa eu fechar aqui. Depois vai ter que ficar aberto. Então, quando a minha região, ela não é nem fechada e nem aberta. Quando acontece o seguinte, por exemplo, vou fazer aqui um disco, vou abrir outra aqui, fica mais fácil. Então, eu tenho uma região aqui, que ela é toda essa região. Então, ela tem os pontos interiores e ela tem pontos que não são, esses pontos em preto aqui, ela não possui todos os pontos de fronteira. Então, ela não é nem aberta e nem fechada. Ela possui alguns pontos de fronteira, que não são todos, e todos os pontos interiores. E esse é um caso onde a região nem é aberta e nem fechada, certo? Então, vai ter ausência de pontos na fronteira, que impede de falar que ela é uma região
fechada. E também impede falar que ela é uma região aberta. Certinho? Agora, para dar exemplo, vou fechar aqui. Fechar aqui. E fechar um pouco aqui, né? Então, vamos dar o exemplo de uma circunferência. Então, vamos pegar um caso aqui da circunferência. X e Y aqui. Então, é uma região no plano. Opa. Então, o que acontece aqui? Daqui é a circunferência. Então, a gente vai analisar o caso da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Caso da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? O maior menor ou igual a 1. A gente vai definir isso. Então, o que significa? Caso da circunferência de raio 1, tá? Então, se ela tiver acho que não era esse. Eu quero ser exatamente a cor que a gente usou. Pode ser essa daqui. O que acontece? A minha região aqui, ó, a minha região R é essa daqui, certo? O que acontece? Essa circunferência, ela possui todos os pontos interiores, ó, mas os pontos de fronteira ela não tem. Então, a gente fala que ela é uma região aberta. Então, ela é circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menor do que 1, certo? Então, a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menor do que 1, ela possui todos os pontos interiores, mas ela não possui os pontos de fronteira. Então, a gente fala que ela é uma região aberta. Então, ela é aberta, certo? Agora, no caso desse caso aqui, ó, x, y. Vou continuar fazendo a mesma circunferência aqui. Só que aí, nesse caso, aqui, ela só tem a fronteira, ó. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ela, ó, aqui, ó, o que tá no interior não pertence a ela, só o que tá na fronteira, tá? Então, ela só possui a fronteira. Só os pontos de fronteira. Fronteira. Aí, o caso onde... Ó, vou fazer mais um caso aqui. Vou fazer aqui embaixo. X e Y. Aí tem um caso onde que ela possui. Opa. A fronteira, certo? Ó, quando ela possui somente a fronteira, x mais y ao quadrado é igual a 1. Quando ela só possui os pontos interiores, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a menos 1. E quando ela possui a fronteira mais
os pontos interiores, o conjunto de pontos interiores, a gente fala, ó, a equação passa a ser x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Aí a gente fala que é uma região fechada, certo? Agora, se caso ela possuísse parte dos pontos de fronteira, assim, ó, caso acontecesse isso daqui, ó, por exemplo, vou pôr o círculo aqui de novo. Se ela possuísse só esse tanto de ponto de fronteira aqui, ela, nesse caso, ó, ela só possui parte da fronteira. Então, nesse caso aqui, ela não é uma região nem aberta e nem fechada, tá? Então, esse é o exemplo de pontos interiores, pontos de fronteira. E quando a região ela é aberta, quando ela é fechada. Mas e quando que a minha região ela é limitada? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vamos usar o exemplo anterior, perdão. Vamos usar o exemplo anterior. Olha, a gente fala que a região ela é limitada se ela tiver dentro, como que fala? Dentro de um disco de raio fixo. Então, nesse caso aqui da circunferência, ó, independente de qualquer uma delas, elas são região limitada, porque está dentro de um disco de raio fixo. Outro exemplo que poderia ser, seria aqui, ó. Se eu pego um triângulo, por exemplo. Uma região triangular. Então, eu quero saber se ela é limitada. Não importa se ela só tem ponto de fronteira ou só pontos interiores, isso não... Opa! Importa. Ah, tá sem fechar aqui, ó. Acho que eu não fechei direito, né? Verdade, aqui dá. Então, é isso daqui. Aí, se eu pego um disco aqui, ó. Se eu pego um disco aqui, ó. A pessoa pega uma reta. Aí, ó. Ela consegue ser... Essa região consegue ser limitada por um disco de raio fixo. Então, se eu consigo pegar um disco de raio fixo aqui, ó. Esse disco aqui nem ficou... Vou abrir aqui de novo, ó, de raio fixo, se ela é a região, toda a região, ela estiver dentro de um disco de raio fixo, ela é limitada. Aí, caso contrário, ó, se não consegue colocar a região dentro de um disco de raio fixo, a gente fala que ela não é limitada. Então, no caso aqui, ó, nesse caso aqui, ó, esse caso aqui, ó, a região, ó, a parábola vai crescendo infinitamente. Essa parábola aqui, ó, que é a parábola y maior ou igual a x ao quadrado, não é limitada, certo? Então, ela possui todos os pontos de fronteiras e os pontos interior. Apesar dela não ser limitada, mas é uma região fechada, tá? Então, por que ela é fechada? Porque ela possui todos os pontos de fronteira, que é y igual a x ao quadrado, que é dado aqui pela parábola em verde, e todos os pontos interiores, certo? Que está dentro da parábola, ela possui todos esses pontos. Então, a gente fala que ela é uma região fechada. Só que ela não é limitada, porque eu não consigo um disco que contenha toda essa região y maior ou igual a x ao quadrado, porque a parábola cresce infinitamente, certo? Então, essa é a aula de
funções de variáveis, onde a gente definiu ponto de fronteira, ponto interior, região aberta, região fechada, região que não é aberta nem fechada, conjuntos de pontos interiores, região interior, região de fronteira, e também quando uma região é limitada e quando ela é não limitada. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, que tenham gostado dessa aula e, se gostar, compartilhe essa aula com quem precisa e não se esqueça, se ainda você não fez isso, não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like se você gostou dessa aula.